glória. 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 Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero louvar a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, continue recompensando o servo do Senhor, pastor Jairo Santana, sua esposa, irmã Rosana, assim como também o pastor Jefferson, sua esposa Josane. Foi um prazer conhecê-los. O presbítero Abner, sua esposa Jéssica, o pastor Gesiel Santana, que eu estive hoje pela manhã ali com eles gravando podcast. Estou muito feliz, irmãos, por ter sido tão bem recebida nesta cidade. É a primeira vez que nós estamos aqui e eu creio que nessa noite o Espírito de Deus tem uma palavra no nosso coração. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e eis que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Versículo 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus falará ao nosso coração nessa noite. Nessa noite, o Senhor, durante o dia todo, ministrou ao meu coração. Fala à minha igreja nessa noite que toda mentira, que toda doutrina de Jezabel cairá por terra pelo poder e autoridade do meu nome. Aí você pergunta: irmã, mas tem como desmentir a doutrina? Tem como desmentir as mentiras de Jezabel? Tem. E nessa noite o Espírito de Deus vai dar força, unção, sabedoria e graça para a sua igreja nunca mais dar ouvidos a Jezabel. O livro do Apocalipse é uma revelação que Deus deu a seu servo João. João está preso, mas na prisão ele é visitado pelo dono da igreja por volta do ano 95 depois de Cristo. Ele diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz, como uma voz de grande trombeta. E ele dizia: o que tu vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E dentro dessas igrejas, dentre elas, estava a igreja de Tiatira. E João, quando vê, quando ouve e quando presencia o que está acontecendo, ele diz: e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã branca e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando olhei e vi, caí como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que vive. Eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho na mão a chave da morte e a chave do inferno. Escute aqui uma coisa: Satanás, ele não tem poder sobre a vida do servo de Deus, porque Deus manda no céu, ele manda na terra, ele manda no inferno. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Ele está aqui nessa noite, ele está falando com a sua igreja. Ele diz: João, escreve. Na prisão, irmão, ele está preso, mas ele tem uma revelação, ele tem uma visão de Cristo. Ele descreve essa visão
Essa visão é poderosa e eu sei que é difícil para a mente humana entender. O Cristo que foi morto está vivo, está sentado à destra do Pai. E ao ver a visão, João, ele faz diferente do que os falsos profetas fazem hoje. Os falsos profetas dizem que vê Jesus todo dia. Mas quando ele vê, ele cai, ele prostra ele dobra, ele se prostra diante do rosto. E ele diz, eu não sou digno. Porque falso profeta, irmão, ele diz que tem conversa com Deus, que tem recado de Deus, que tem palavra de Deus, mas ele não tem nada de Deus. Nós precisamos ter discernimento para saber quem é de Deus e quem tem doutrina de Jezabel. A doutrina de Jezabel cairá por terra, porque o Senhor, Ele vai nos dar poder, autoridade, Ele vai nos dar discernimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de quê? Da doutrina de Jezabel. A igreja do Senhor vai permanecer triunfando, rompendo, de fé em fé, de glória em glória, e Jezabel não terá poder, não terá autoridade, não terá domínio sobre nós. Quem crê nesta palavra? Tem gente que está a vida toda na igreja, irmão, mas nunca teve uma visão celestial. Tem gente que está a vida toda na igreja, diz que é servo, mas eu aprendo com João que o servo pode estar no pior momento da sua vida, mas ainda assim, ele tem visão de Deus, ele tem revelação espiritual. Homens de Deus, mulheres de Deus, a igreja que está caminhando para encontrar Jesus, pode estar vivendo um momento até mesmo de crise, mas nós sabemos que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós não baixamos a guarda, nós não precisamos parecer com o mundo para ganhar o mundo. Pelo contrário, se o mundo quiser, ele olhe para nós, veja Jesus na nossa vida e venha para cá. A igreja que está caminhando para ver Jesus, ela anda na contracultura desse mundo. O mundo diz, vou criar leis para calar a igreja continua falando, certo é certo, o errado é errado, homem é homem, mulher é mulher, céu é céu, inferno é inferno, e quem não quer ir para lá, se prepare para encontrar Jesus. Carta à igreja de Tiatira, é a menor cidade, mas é a maior carta, porque Deus não vê como o homem vê, e Ele dá atenção aos pequenos. Deus tem uma palavra ao coração de alguém nessa noite. Talvez você chegou aqui e se sente menosprezado, rejeitado, criticado, excluído. Tem gente, irmão, que tem síndrome de rejeição, mas tem gente que verdadeiramente acontece isso. E Deus está dizendo, tu pode ser pequeno, mas eu estou te vendo. Tu pode não ter força, mas eu estou te contemplando. A minha graça está sendo derramada sobre você nessa noite. Continua cantando, continua pregando, continua fazendo, porque eu estou recebendo. Eu sou o dono da igreja, sou eu quem sondo mentes e corações, e sou eu quem recompenso a cada um segundo a sua obra. Tiatira está na rota comercial, e essa cidade faz junção da Europa com a Ásia. Tiatira se organizou em sindicatos. Tiatira era uma cidade idólatra. As comidas eram sacrificadas. O povo de Tiatira era pagão. O povo de Tiatira era mundano. O povo de Tiatira sacrificava ídolos. O povo de Tiatira é igual o povo de alguns estados por onde eu vou. Uma hora eles estão na igreja, outra hora eles estão no centro de macumba. Uma hora eles estão orando, outra hora eles estão batendo tambor. Uma hora eles estão crentes, outra hora lá fora a gente passa da paz do Senhor, ele diz bom dia. Uma hora ele está dentro da igreja, outra hora ele está com os dois pés lá fora, outra hora ele está em cima do muro, mas sabe ele que quem fica em cima do muro também está do lado de lá. Nós permanecemos do lado de Cristo. A igreja segue avante, a igreja segue triunfante, a igreja vai permanecer de pé, venha o que vier. A igreja não se prostra diante de Baal, a igreja não se prostra diante de Jezabel, ao contrário, a igreja do Senhor manda Jezabel embora, pelo poder do nome de Jesus. Naquele lugar, as prostitutas faziam o que queriam. Naquele lugar, as prostitutas seduziam. Os homens iam a orgias. E Jesus começa dizendo àquela igreja e àquela cidade: eu conheço as tuas obras. Engana-se quem pensa que vai estar na igreja toda engomadinha, cantando, levantando a mão e adorando, mas a língua quando sai daqui só serve para criticar a igreja. Ei, o pastor pode não ver, mas Deus está vendo. Engana-se quem pensa que pode articular pelas costas dizendo, ninguém vai descobrir mesmo. Deus está dizendo, eu estou vendo. Engana-se quem pensa que recebe áudio, encaminha para o outro e para o outro e para o outro. A mensagem já foi tão encaminhada que aparece encaminhada com frequência. Jesus está vendo. Engana-se quem pensa que vai torcer contrário
e vai dar certo, e Deus não está vendo. Alguém pode não ver, mas Jesus está vendo, e Ele está dizendo: eu te conheço. Pode bater no ombro e dizer: estou contigo, mas Jesus conhece o que tu fala pelas costas. Pode vir aqui e dizer: eu estou na frente, eu sou melhor dizimista, eu sou melhor ofertante, mas Jesus está dizendo: tu não me impressiona com teu dinheiro, eu conheço as tuas obras. Engana-se quem pensa que vai ficar brincando com Deus, vai ficar por isso mesmo. Jesus está dizendo: Jezabel só domina nas reuniões pagãs. Jezabel só domina onde naquela região não há uma mulher de Deus, um homem de Deus. Aqui não tem vez para Jezabel. Jesus conhece, Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele sabe a verdade. Aí a obra de Deus em Tiatira estava crescendo, a obra de Deus em Tiatira estava evoluindo. E como toda obra de Deus que evolui, que cresce, que prospera, o diabo, ele não fica satisfeito. Fica ou não fica? Fica. Aonde eu chego, que eu vejo a obra do Senhor prosperando, eu vejo uma fúria do inferno muito grande. Toda igreja que cresce é odiada pelo diabo. Toda igreja que cresce é uma igreja missionária. Toda igreja, irmão, estou falando de crescimento, não estou falando de inchaço. Porque tem lugar que a gente olha e diz: nossa, que bênção, pintaram a parede diferente, está crescendo, está evoluindo. Não está, ali é inchaço. Daqui a pouco, irmão, Jesus passa a peneira e só fica de pé quem é crente de verdade. Porque quem é crente de verdade não precisa trazer inovação para dentro da igreja. Ah, meu irmão, o dono da igreja, ele é suficiente. Jesus está falando conosco nessa noite. Ei, Satanás te odeia, então alegra o teu coração. Paulo diz em Efésios capítulo 6, a nossa guerra, ela não é carnal, a nossa guerra é espiritual. E muita gente se esquece disso, fica dentro da igreja, degladiando contra os outros, tentando apagar a luz do outro para dele brilhar mais, tentando mostrar e trazer em evidência o pecado do outro e colocar o dele para debaixo do tapete. Deus está falando com alguém nessa noite: eu conheço as tuas obras. Sabe o que é que Deus vai fazer em 2025? Já começou a arrancar máscara. Ele é especialista em desmascarar gente camuflada. É todo engomadinho. A saia bate lá embaixo. A língua é maior do que a saia. Tá todo crente aqui. Chega em casa, agride a esposa. O Senhor está dizendo: eu tenho olhos como chama de fogo. Os meus pés são semelhantes a latão reluzente. Hoje eu arranco máscara. Hoje eu exponho quem é quem. Porque a santidade convém à minha casa, diz o Senhor. Escute uma coisa. O negócio era tão sério que na maioria das igrejas o diabo trabalha de fora para dentro. Mas em Tiatira, o diabo trabalhava de dentro para fora. Por causa de quê? De uma mulher que estava infiltrada lá dentro. Ela sabia de tudo. Ela passeava de casa em casa. E chegava na igreja e dizia: assim diz o Senhor. Jezabel, tu não está enganando muito mais não. Essa mensagem não é só essa igreja, essa mensagem está sendo transmitida. E por todos os lugares onde ela chegar, Deus está falando com alguém. Se diz profetiza, mas nunca foi ungida a nada. Se diz pastora, mas não recebeu unção pastoral. Se diz serva, mas só sabe servir quando o nome dela aparece no cartaz. Ah, Deus. Jezabel entra para causar confusão na igreja. Onde Jezabel está tem confusão. Vai vendo se tu conhece alguém. Onde Jezabel está tem pornografia. Aonde Jezabel está tem fofoca. Aonde Jezabel está tem intriga. Aonde Jezabel está tem sujeira. Onde Jezabel está tem podridão. Onde Jezabel está tem divisão. Ela diz: não obedece. A gente só vai obedecer a fulana de tal, a outra não. Deus está falando com alguém nessa noite. Eu vou colocar a casa em ordem. Vou arrumar o que precisa ser arrumado. Mas a tua máscara eu vou arrancar. Jezabel vai cair por terra. Jezabel não tem unção de missionária. Sabe o que é que falta em muitas pessoas hoje? Discernimento. Jezabel chega, está toda em pecado, coloca a mão na cabeça e diz: assim diz o Senhor. Jezabel chega, coloca a mão no coração e vai orando e vai tentando ouvir você para distrair coisas de você. E Deus está dizendo: hoje eu vou te revestir de discernimento. Talvez tu nem ora por isso, mas é necessário. As escamas espirituais vão cair dos olhos de alguém que está abrindo a porta para Jezabel e está dizendo: senta na mesa. E quando ela senta na mesa, tu abre o teu coração. Quando ela sai da mesa, tu vai ser o próximo assunto que ela vai expor. Deus está falando com a igreja em Ribeirão Preto nessa noite. Jezabel vai ser arrancada do altar.
Jezabel não tem unção para pregar, não tem unção para profetizar. E ela sai disseminando heresia, sai disseminando mentira. E Deus está falando conosco. Cuidado antes de abrir a porta para Jezabel. Cuidado antes de abrir o coração para Jezabel. Cuidado antes de mandar uma mensagem para Jezabel. Porque antes de ouvir, ela encaminha para alguém. Toma cuidado, irmão. Tem gente que está perdendo por falta de vigilância. O Senhor está falando conosco nessa noite. Assim como Ele disse à igreja de Tiatira: para de tolerar o que eu não tolero, abomina o que eu abomino. Eu estou vomitando gente da minha boca nessa noite, porque tem gente que só é crente na igreja, sai lá fora, se veste como piriguete, sai lá fora, ninguém sabe se ele é homem ou o que é que ele é, anda mais afeminado do que tudo. Deus está falando nessa noite. Quem tem ouvidos ouça, é o Espírito quem está falando comigo. Oh, eu tenho temor de Deus para entregar essa palavra. Deus está dizendo: hoje eu estou arrancando as escamas espirituais. Jezabel quer honra. Jezabel quer os primeiros lugares. Se ela não sentar na frente, se ela não tiver oportunidade, o culto não prestou. Deus está falando: eu te tiro. Alguém pode até temer, mas o Senhor não teme. Deus está falando com alguém hoje: essa pessoa que traz fofoca da outra para ti, vai levar a fofoca de ti para outra. Toma cuidado. Quem dá fruto não fica apontando o fruto alheio, cuida só do seu. Lamentações 3:39, de que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Quem está de longe bisbilhotando, quem está de longe torcendo para dar errado, segura esse recado, a tua máscara também vai cair. Jesus conhece. Jesus, quem não vem no culto nessa noite, mas está acompanhando. E está dizendo: tomara que dê errado. E Deus está dizendo: a obra é minha, como poderia dar errado? A porta foi aberta por mim, quem é tu para pensar que vai fechar a porta? O povo que está aqui é dele, essa igreja pertence a ele. Ele está dizendo: temor, reverência, santidade. Porque ele é santo e verdadeiro. Jezabel não tem vocação, mas ela diz que é profetiza. Porque hoje o povo olha para o título. Olha mais para o título do que para o caráter. Está com a vida toda bagunçada, mas tem um título. Só que na igreja não vale o que você diz que é. Na igreja vale o que Deus diz que você é. Quem tem caráter, irmão, onde chega testifica. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e não serve. Não adianta, irmão, se a máscara não cair, Deus arranca. O título de Jezabel é autodeclarado. Ninguém viu ela sendo consagrada, mas ela sai por aí dizendo: eu tenho uma mensagem, eu quero te ajudar, eu quero te ensinar, eu quero te dar aula, eu quero... E os incautos vão caindo na conta dela, no conto do vigário. O Espírito de Deus está falando aqui nessa noite. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Senhor está dizendo: unção não é só ter variedade de língua, unção também é controlar a língua. Unção não é crente, ser crente só dentro da igreja. Unção é ser crente também fora da igreja. Jesus disse: eu vos dei poder e autoridade para que onde você chegue, pise serpente, pise escorpião, pise o poder do maligno e nada vai te causar dano. Cadê a igreja que tem unção do alto? Poder e autoridade. A gente fala: irmão, o avivamento chegou. Cadê o avivamento? O nosso avivamento, irmão, será sempre só no momento de culto? Termina o culto, volta para casa, continua fofoqueiro, intrigueiro, murmurador. É Deus quem está falando conosco nessa noite. Unção não é tirar o sapato e sair correndo no meio da igreja. Unção é se revestir e calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Unção, irmão, não é dar cambalhota no meio da igreja. Unção é andar em sinceridade. Lá onde você passa, alguém olha e diz: lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Compra e paga. Não fica mentindo, falando mal do marido. Unção, irmão, não é só conhecimento. Unção também é sabedoria. Para não sair falando o que não deve. Controle a língua. Jezabel se levantou no meio da igreja para fazer o quê? Profetizar mentiras. A igreja estava crescendo, estava sendo uma bênção.
E ela sabia que para isso, para que a igreja continuasse trabalhando, ela precisava se registrar no sindicato para poder abrir o comércio. Ela mente e disse, tu pode ficar na igreja e tu pode ir para a reunião do sindicato. Lá em Tiatira, a reunião do sindicato era baixaria do início ao fim. Já foi falado no início. E aí ela diz, tu pode ficar aqui e pode ficar lá fora. Aqui tu pode cantar hino, lá fora tu pode cantar funk. Aqui tu pode se vestir como crente, lá fora tu não precisa fazer muita coisa, não, o pastor não está te vendo. Aqui tu tem que ter um lábio santo, uma forma santa de se comportar. Lá fora, quem é, irmão? Irmão, ninguém pode te julgar. Sabe qual é a frase que vai ter na porta do inferno quando muita gente chega lá? É, não tem nada a ver. É isso. Aí é o seguinte, o filho do outro não é crente, mas se falar do teu, tu diz logo, não tem nada a ver não, bichinho. Nós estamos entretendo crianças na igreja, com celular e com comida, quando na verdade nós deveríamos estar ensinando as verdades do Evangelho de Cristo desde a infância. Nós estamos sendo negligentes na nossa vida e na nossa caminhada espiritual com Deus. E um dia nós estaremos diante do Senhor e vamos dar conta de tudo aquilo que nós temos feito. Satanás está disfarçado de Jezabel em alguns lugares dizendo, pode ficar aqui, continua fofocando, continua fazendo intriga, ninguém sabe, ninguém está vendo, ninguém sabe de onde começou. Fica igual a história do telefone sem fio, passa para cá, depois passa para cá e vai aumentando, vai deturpando, vai distorcendo. Critica pastor, critica a liderança, critica a igreja. E o Senhor está dizendo, Jezabel, a árvore só dá fruto quando ela permanece plantada aonde Deus plantou. O problema não é a igreja, o problema está em ti. O problema não é a liderança, o problema é tu que quer aparecer mais do que o pastor. O Senhor está falando, quem tem ouvido está escutando. Jezabel diz assim, não tem que ir no sindicato, tu tem que participar das reuniões, porque tu tem que conhecer, tu tem que experimentar. Jezabel é inimiga. E por isso ela quer fazer com que você acredite que ela é tua amiga, ela é confidente e ela é leal. E Deus está falando hoje, não coma hoje na mesa de Deus e amanhã vai comer na mesa de Jezabel. Tu é ou tu não é. Tu é crente ou tu é ímpio. Irmão, ímpio não adora, crente adora. Ímpio não vem à casa do Senhor com fidelidade. Você vê quem é crente de verdade, quem é frequentador de igreja. Quem é frequentador de igreja, se ele não receber assistência social todo mês, ele diz, vou procurar uma igreja melhor para congregar. Quem foi plantado por Deus está dando fruto no lugar onde Deus o colocou. E ele diz, eu não estou servindo a Deus por causa das pessoas, eu estou servindo a Deus por quem Ele é. E eu não preciso ficar pulando de lugar em lugar. Eu vou ficar aonde Deus me colocou e aonde Deus te colocou. Pode vir o que vier, pode levantar a Jezabel que levantar, você vai dar fruto e o nome dele será glorificado. Sendo bem claro, para alguém que está em casa, ouvindo essa palavra, para de ficar recebendo elogios de quem tu não deve e salvando o contato com o nome de outra pessoa diferente. Para de ficar cocheando, porque Deus está vendo que tu acessa site que tu não deveria acessar. Para de ficar fazendo de difícil para o teu marido, enquanto isso tu inventa mentira, mas o Senhor está te contemplando. A Bíblia diz, o homem não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher, e vice-versa. Vamos parar de mentir, ou nós somos ou nós não somos. Aquele que tem olhos como chama de fogo está passeando no meio da igreja hoje. Ele tem na mão a peneira. Ele sabe quem é ouro. Ele sabe quem é areia. Ele sabe quem é barro. Ele sabe quem está preparado. Ele sabe quem está se santificando. Ele sabe, irmão, quem é que está no feed do Instagram. Vai entrar no feed dele, só tem foto de mulher indecente. Deus está falando e Ele está revelando, porque Ele ama a sua igreja e Ele não quer te perder para Jezabel. Jezabel vai ter o pago dela. Tu, porém, se posiciona nessa noite. Hoje é noite de arrependimento, para que o avivamento desça sobre nós. Quem crê nessa palavra? Deus está dizendo, eu conheço. Eu sei exatamente quem é quem. Pare de mentir. Pare de enganar. No culto profetiza. Mas na cama Jezabel tem um todo dia diferente. No culto canta hino. Mas lá fora é só promiscuidade, é fofoca, é intriga, é confusão. No culto é santo. Mas em casa, não, os filhos e a esposa não vê Jesus na vida dele. Vive pecando e diz, não tem nada a ver. E Deus está dizendo, que história é essa? O teu corpo é consagrado. A tua mente deve ser consagrada. O teu celular deve ser consagrado. A tua vida deve ser consagrada. Ele conhece o que você faz em 4 paredes. Ele sabe, irmão, quem é quem. Não tem como se esconder dele. Dele ninguém se zomba. Dele ninguém escarnece.
Você pode zombar de quem está aqui, mas o Senhor está dizendo: de mim não. Eu vou expor as tuas obras, porque eu não quero perder a tua alma. Hoje é noite de concerto. Que caia temor de Deus sobre nós. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Quem está aguardando Jesus voltar? Jezabel diz que pecado não precisa ser confessado. E nós estamos vivendo uma geração de crente fraco que nunca experimentou um verdadeiro e genuíno avivamento. Deus está dizendo: eu estou aqui, eu estou passeando no meio do meu povo. Cadê os crentes que ainda sonham em viver o avivamento? Cadê os crentes que ainda desejam ser cheios do Espírito Santo? Cadê os crentes que estão orando, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Derrama sobre nós do teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua graça indispensável, tua graça, oh Deus, indispensável. Quem pode dizer assim? Desperta, Jesus Cristo, que dó, o muito profundo som, como operaste nos antigos, com teu poder nos guia até. Antigos tempos, com teu poder nos guia. Jesus está dizendo: Jezabel só enganou alguém até hoje. A cara de boazinha de Jezabel, sem ser descoberta, só veio até hoje. Ela começa uma infiltração, uma confusão, uma dissensão. Depois joga a bola quente na mão de outro, e o outro fica com a culpa e ela fica de boazinha. Fala manso, abraça todo mundo, chama de minha amada, mas ele te conhece. Não dá para se esconder dele. Deus está dizendo: para de tolerar Jezabel. Jezabel manda comer na mesa do mundo e diz: não tem problema, foi só uma vez. É mentira do diabo. Jesus está dizendo: alguém abandona esse pecado hoje, sai dessa mesa hoje. Eu não mandei tu sentar nessa mesa. Levanta dessa mesa, porque daqui a pouco tu vai estar conformado com a situação e vai dizer: não tem nada a ver. Tu sabe o que ela está fazendo, expõe ela. Aí eu não quero me envolver em confusão. Pois é, mas tem alguém inocente sendo prejudicado por causa da tua omissão e do teu silêncio. Jezabel só profetiza porque recebeu a oportunidade. E sabe de uma coisa? Deus não quer celebridade caída no altar. Nós estamos dando palco para tanta celebridade. O irmão que serve a ceia, o irmão que recolhe a oferta, o irmão que fica na recepção, ninguém pede para tirar foto com ele. Mas quantas celebridades de Jezabel nós temos tolerado? O Senhor está dizendo: eu quero gente santa no altar.
Não está sentindo nada, irmão, a culpa é sua. A palavra está sendo pregada. Jezabel está dominando a tua língua, pare de ser tolo. Jesus está dizendo, o meu compromisso é com quem fala a verdade. Por falar a verdade, você vai ser excluído de alguns ambientes. Não se preocupe, continue falando. Ah, irmão, estou sendo inferior e não se preocupe. Estão me tirando dos cartazes, não se preocupe. Estão deixando de me promover. Você lá, por acaso, precisa de promoção de homem? Estão deixando de me reconhecer. Quer ser reconhecido, morra. Lugar de ser reconhecido é no IML, não é na igreja. Vida com Deus é renúncia. Vida com Deus é cruz. Vida com Deus é caminho estreito e apertado. Deus vai levantar uma geração que coloca um basta na fofoca de Jezabel, na mentira de Jezabel, no engano de Jezabel, na profecia de Jezabel. Deus está levantando gente hoje que quando Jezabel chegar na porta, ó, mulher, vim te visitar, irmã, dá licença que eu estou saindo, eu não tenho tempo para te ouvir. Tem adorador aqui? Jezabel está caindo agora. A cadeia está sendo quebrada. Tu consegue adorar agora? Tu consegue celebrar agora? Tu consegue entrar na marcha agora? Tu consegue receber o renovo que Deus está derramando sobre nós agora? Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Deus está limpando o altar. Já saiu um bocado, mas vai sair mais. É Deus limpando a sua casa. Em Tiatira, Jezabel mente. Mas em Ribeirão Preto, Deus está levantando o profeta hoje. Jezabel vai começar a falar, tu vai dizer, cala a tua boca. Eu vos dei poder e autoridade. Ei, Deus está ungindo profeta hoje, e é profeta genuíno. Profeta que vai reconhecer Jezabel a metros de distância. Vai dizer, Jezabel, aqui tu não profetiza mais. Aqui tu não fala mais. A porta da oportunidade está sendo fechada. O cargo eu vou tirar também. Ele vai te dar poder. Ele vai te dar ousadia. Ele vai te dar graça. Ele vai te dar unção. Deus vai levantar pessoas aqui e vai ungir com a unção e a autoridade. Para dizer, Jezabel, nunca mais tu vai falar dizendo assim diz o Senhor. Porque nós sabemos discernir, ouvir a voz do nosso Pai. A igreja do Senhor sabe quando é Ele que fala. Tem alguém disponível nessa noite para receber essa unção, essa graça, esse poder, essa ousadia? O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se ele não quiser, faz seu povo entender que em meio ao, mas ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo, fogo, fogo no altar. E tudo que é mentira, deixa eu adorar. Ele está aqui. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus e outro igual, e outro igual não há. Desce
sobre a tua casa, Espírito, e outro igual. Não há, não há, não há. E outro igual. Diga, não há. Mas Ele está aqui. Tem glória, tem glória, tem cheiro, tem cheiro. Sua resposta é fogo, fogo. E tudo que é mentira está sendo consumido. Queima, queima, queima. Ei! Ei! Não tem que cair. Irão reconhecer. Só um Deus em Faz-me maior para mim, por favor. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias. Deus está quebrando cadeia nessa noite. Mas recebereis poder e autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunha santa em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Profetas. Deus está levantando profeta nessa noite, nesse lugar. Jesus está voltando. Ele vem para buscar um povo limpo, zeloso de boas obras. Ele encerra essa carta dizendo: João, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Se coloque de pé que eu quero orar com você em nome de Jesus. O crente na unção, ele canta, ele exalta, ele glorifica, dá glória ao Senhor. Ele é ungido, vaso escolhido, está protegido, seja onde for. Se está no deserto, Deus está por perto. Se está na fornalha, Ele lá está. Vai na sua frente, faz fogo esfriar. Não tem inimigo para empatar. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado, fecha o corredor, quero orar. Se vier o valente, vai tombar o chão. Ele rasga o urso e mata o leão, pois em suas mãos há força e poder. O crente ungido sempre vai vencer. Se você é ungido, receba a glória, receba renovo, receba poder, receba virtude, receba a unção que está descendo sobre você. Salte para cima e comece a louvar. Abra sua boca, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Faz dar maior para mim, eu vou encerrar. Senhor, a tua igreja está aqui. A tua igreja ouviu a tua palavra, a tua igreja recebeu. E eu quero te pedir, derrama essa unção
essa unção profética sobre a vida de todos que estão aqui nessa noite. Dá discernimento, dá visão espiritual. Amplia, Senhor, a nossa visão. E manda embora Jezabel em nome de Jesus. Diga assim comigo para terminar. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem, quando chegar aí no céu, adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Tem adorador aqui nessa noite, reage, reage. Quando chegar aí no céu, te adorarei. É adorador, além das circunstâncias é adorador, é adorador, é adorador, mas além das circunstâncias é adorador, é adorador, é adorador, tá recebendo o renovo porque é adorador.